Ditadores que dizem ter a capacidade de falar com Deus e garantem ter autorização divina até para matar. Um país que desde a sua fundação só foi governado por uma única família e tem entre seus dirigentes um homem que já morreu. Um regime comunista onde um dos filhos do ditador cometeu a suprema ofensa. Queria conhecer a Disneylândia. As ditaduras têm segredos que ninguém imagina, guardados à custa de rigorosa censura. São regimes que se perpetuam no poder enquanto alguns dos seus dirigentes acumulam fortunas no exterior. Cerca de 2 bilhões e 500 milhões de pessoas vivem hoje sob regimes ditatoriais. São países onde as pessoas não podem escolher os seus governantes e não desfrutam da liberdade de expressão. Esse é o tema desta edição do Matéria de Capa. Fique com a gente. Os valores democráticos em todo o mundo estão sob permanente ameaça, diante do avanço dos regimes ditatoriais e daqueles que, sob uma aparência de normalidade, também impedem o exercício dos direitos políticos. Pelo 5º ano consecutivo, as garantias democráticas sofreram uma queda em escala global, de acordo com o levantamento intitulado Liberdade do Mundo, feito pela Freedom House. Há 40 anos, a organização sem fins lucrativos acompanha o confronto entre liberdade e opressão ao redor do mundo. Dos 194 países pesquisados, apenas 87, que aparecem na cor verde e representam 43% da população mundial, podem ser considerados democráticos, 2 a menos do que no levantamento anterior. Outros 60 países, ou 22% da população global, foram classificados como parcialmente livres, enquanto 47 países, ou 35% da população mundial, permanecem sob ditaduras. São 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que vivem em sociedades onde os direitos políticos fundamentais e as liberdades civis, incluindo a de expressão, não são respeitados. Imagine um país onde os meses do ano passaram a ter o nome de um ex-presidente de sua família. O aeroporto da capital, dezenas de ruas e praças também foram renomeados para homenagear esse homem. E se não bastasse, até a palavra pão foi alterada por ordem da ditadura. Sapar Murat Niyazov assumiu o poder no Turcomenistão quando o país se desligou da antiga União Soviética em 1991. Toda a oposição foi banida e os adversários presos ou fuzilados. Sua primeira providência foi se declarar presidente vitalício e acrescentar a palavra líder supremo, ou Turkmenbashi, a seu nome. Desde então, tudo que havia de importante no país passou a ter esse nome. Ruas, avenidas, praças, até o mês de janeiro, que também passou a levar o nome do ditador. A palavra pão, ou edze em turcomeno, foi rebatizada para acrescentar o nome da mãe do ditador, Gurban Sultan. E é claro que a imagem do onipresente líder supremo também teria de figurar em todas as notas da moeda local. Ao morrer de ataque cardíaco em 2006, o poder passou para o vice-primeiro-ministro Gurbanguly Berdimuhamedov, que mantém a maior parte das decisões do seu antecessor, principalmente em relação ao banimento da oposição. Ele é considerado o último ditador da Europa. Já foi reeleito 4 vezes, sempre com mais de 80% dos votos, em eleições totalmente desacreditadas. O nome dele é Alexander Lukashenko. Embora civil, comanda como se fosse um general, um país chamado Bielorrússia, ex-república do antigo bloco soviético. Acusado de violações dos direitos humanos e de ordenar a prisão ou desaparecimento dos adversários do regime, Lukashenko está proibido de viajar para os países da União Europeia. Perguntado por que só o partido do governo e seus aliados podem participar das eleições, ele respondeu que seu país não precisa de oposição e que o excesso de democracia é prejudicial. Enquanto a Bielorrússia é apontada como uma ditadura, no estudo da Freedom House, outros ex-integrantes do bloco soviético, como a Ucrânia e a Geórgia, são considerados como parcialmente livres. A própria Rússia, onde a dupla Vladimir Putin e Dmitry Medvedev se reveza no poder, à custa de cerceamento da oposição e da imprensa, também não pode ser incluída entre os regimes democráticos.
O leste europeu, formado pela Rússia e seus antigos satélites dos tempos da União Soviética, tem uma longa tradição de regimes autoritários. Mas essa não é a principal dificuldade para se instalar na região estados realmente democráticos, como observa o historiador Boris Fausto. Há uma razão que explica isso, há um motivo que explica isso, para simplificar, que é o fato de que a democracia em quase todos esses países, quando se tentou implantar, veio acompanhada de uma desregulação na área econômica que produziu um impacto de desigualdade de renda, de insegurança. Então, há uma tendência de um setor forte da população, em termos numéricos, de que fiquemos calados, deixemos o governo fazer o que ele quer fazer, contanto que a gente tenha um mínimo para a existência. Um homem que afirma ter uma linha direta com Deus e garante ter autorização divina até para matar. Ele dirige um pequeno país da África que fatura muito com o petróleo, mas a riqueza fica só para os integrantes do governo. Teodoro Obiang Nguema está no poder há 32 anos. Ele faz parte do clube dos mais antigos ditadores e não pode nem ouvir a palavra democracia. Seus adversários são eliminados à bala ou submetidos a longas penas de prisão. Ele chegou a afirmar que não tem medo de ir para o inferno por mandar matar as pessoas, porque tem uma autorização direta de Deus. Sobre o fato de que mantém milhões de dólares de dinheiro do Tesouro depositados em bancos estrangeiros em seu nome e dos integrantes da sua família, ele tem uma explicação surpreendente. É para evitar a corrupção. E prefere evitar comentários sobre as notícias de que seu filho, Teodorin, é dono de mansões em Paris e na Califórnia, além de uma coleção de carros que inclui Ferraris, Maseratis e Bugattis. A Guiné Equatorial é um pequeno país de 500 mil habitantes situado na costa ocidental da África, onde 80% da população vive à beira da miséria. Desde a década de 90, o país fatura bilhões de dólares com o petróleo, mas esta renda nunca chega para a maioria. A Ásia é a região que concentra o maior número de habitantes vivendo sob ditaduras. É lá que fica um dos regimes mais fechados do mundo, a Coreia do Norte, país que desde a sua fundação tem sido governado por uma única família. O país tem até um morto no poder. O primeiro ditador, Kim Il-sung, governou o país desde a fundação do regime comunista em 1948. Embora tenha morrido em 94, até hoje tem o título de presidente supremo. Após sua morte, o filho Kim Jong-il assumiu o poder e, a exemplo do pai, controla com mão de ferro. A Coreia do Norte tem um dos maiores exércitos do mundo e o investimento em armas é gigantesco, enquanto a população vive na extrema pobreza e depende de ajuda da China para se alimentar. Aos 70 anos, Kim Jong-il já prepara a sucessão e escolheu o filho mais novo, Kim Jong-un, para presidir o Partido dos Trabalhadores, primeiro passo para assumir o governo. O filho do meio, apontado pelo pai como homossexual, foi descartado da linha de sucessão. E o mais velho caiu em desgraça ao ser descoberto com um passaporte falso em Hong Kong, tentando embarcar para a Disneylândia. Outra antiga ditadura asiática é a Birmânia, que teve o nome trocado para Myanmar. É o país da Prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi. Principal líder política do país, Aung San Suu Kyi passou décadas sob prisão domiciliar depois de cometer um pecado imperdoável. Para quem vivia sob um regime militar, venceu as eleições parlamentares de 1990, com mais de 80% dos votos. Desde então, viveu isolada e foi proibida de receber o Prêmio Nobel da Paz, que recebeu em 1991. Os militares governaram o país por mais de meio século. Neste ano, entregaram o poder a um governo civil eleito em 2010, mas os opositores do regime não puderam disputar a eleição. Novas eleições estão previstas para o próximo ano e, desta vez, o partido de Aung San Suu Kyi poderá ser autorizado a participar. Do total de 2,5 bilhões de pessoas que vivem sob regimes ditatoriais, mais da metade, 1,3 bilhão, estão na China. Sob um regime de partido único, desde que os comunistas tomaram o poder em 1949, a China continental nunca conheceu a democracia.
A Guerra Civil, na primeira metade do século XX, foi precedida por inúmeros conflitos regionais, a ocupação pelas grandes potências e, anteriormente, pelos governos imperiais. Além de não poderem eleger seus governantes, os chineses não desfrutam da liberdade de expressão e enfrentam a censura até na internet e nas artes. Na mais recente onda repressiva, o governo proibiu o Prêmio Nobel da Paz, Liu Xiaobo, de viajar para receber o prêmio e mantém sob forte controle milhares de dissidentes, entre eles o artista plástico Ai Weiwei. Depois de ser preso por assinar manifesto em defesa da liberdade de expressão, Weiwei está sendo acusado de sonegar impostos e ameaçado de voltar para a cadeia. Enquanto na política predomina o regime comunista, na economia a China adotou um capitalismo agressivo, que garante ao país os maiores índices de crescimento em todo o mundo. O capitalismo também é a receita de crescimento da ilha de Taiwan, ou Formosa, que se intitula República da China. Situada em frente à China continental, Taiwan é um dos tigres asiáticos e um dos líderes na produção de equipamentos de alta tecnologia na Ásia. O capitalismo agressivo e as novas tecnologias da comunicação são apontados como fatores que poderiam levar a mudanças políticas na China, mas o assunto é polêmico, como afirma o cientista político Christian Lobauer, do Grupo de Análise de Conjuntura Internacional, o GACINT, da USP. Os chineses têm 3 mil anos de história e têm 3 mil anos de história autoritária. Por que é que eles teriam, a partir de agora, no momento contemporâneo, uma democracia nos moldes ocidentais, com todos esses critérios que a gente desenvolveu? Não necessariamente eles precisarão ter liberdades civis plenas, porque nunca tiveram. Agora, seria desejável, da maneira como nós ocidentais vemos, que os chineses alcancem um ambiente dessa natureza. E já vem, de certa maneira, acontecendo alguns tipos de manifestação na China, tanto de lideranças ou personalidades artísticas, ou de lideranças regionais ou subregionais na China, que já demonstram que aquele país vai ter que enfrentar em algum momento fenômenos de representação livre que alguns países ocidentais de democracia plena já alcançaram há 200 anos atrás. Daqui a pouco, nos dias de hoje, ainda faz sentido utilizar os termos direita e esquerda na política? E mais, protestos populares derrubam mais uma ditadura no mundo árabe. A gente volta já. O Oriente Médio é outra fonte de preocupação, segundo os pesquisadores da Freedom House. O relatório aponta que Israel permanece como a única democracia na região, mas ao mesmo tempo o país é foco de intermináveis conflitos. Embora tenha criado um Estado onde os cidadãos podem eleger seus governantes e desfrutam de liberdade de expressão, Israel não reconhece os mesmos direitos ao povo palestino. Por meio da pressão militar nos territórios ocupados ou de votações na ONU com o apoio dos Estados Unidos, o governo israelense impede a formação do Estado palestino. Este fato se mantém como um permanente foco de conflitos na região. Em outra frente, Israel vive em clima de tensão com o Irã. O governo israelense acusa os iranianos de planejarem a construção de bombas nucleares. As denúncias de Israel ganharam força com os recentes relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica, que confirmam indícios nesse sentido. Como setores do governo iraniano defendem a destruição de Israel, o tema é explosivo. O governo israelense ameaça bombardear as usinas iranianas. Se isto ocorrer, poderá ser o início de uma guerra em grande escala na região. Será que o conceito de democracia que temos no Ocidente pode ser aplicado a todos os países do mundo? Vamos ouvir a opinião de quem estuda o assunto. A democracia exige maturidade muito grande da população. Do outro lado, exige uma liderança pluralista. E a tentação totalitária ou a tentação dos salvadores, a tentação autoritária é muito grande. Isso para dizer uma coisa muito geral, porque cada situação concreta é uma situação.
O mundo árabe, que padece de heranças do colonialismo e com regimes autoritários que se perpetuam no poder, é uma das regiões do globo onde a democracia enfrenta mais dificuldades para avançar. Depois de resistir a 10 meses de protestos, com a multidão nas ruas exigindo sua renúncia, o presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, concordou em sair, transformando-se no quarto dirigente do mundo árabe a ser varrido pelas revoltas populares. Ele assinou um acordo para transferir o governo a um vice-presidente, em troca da promessa de que não será processado por violações dos direitos humanos e enriquecimento ilícito. Abdullah Saleh governou o Iêmen por 33 anos, como se fosse uma propriedade particular. Nos protestos registrados desde o início do ano, mais de 1.000 pessoas morreram e milhares ficaram feridas. De símbolo da luta pela derrubada da ditadura no Egito, a Praça Tahrir, no Cairo, voltou a se transformar em palco de manifestações e conflitos. Irritados com a demora no processo de democratização, após a queda do regime de Hosni Mubarak, milhares de egípcios ocuparam novamente a Praça Tahrir. Depois de vários dias de protesto, que resultaram na morte de dezenas de pessoas, a junta militar decidiu atender à reivindicação popular e agilizar a transferência do poder a um governo eleito. Inicialmente, os militares concordaram em passar o poder a um governo civil de transição. Também ficou decidido que as eleições presidenciais serão realizadas em junho de 2012, 6 meses antes do previsto. O processo eleitoral começou com as eleições parlamentares de novembro, as primeiras com ampla participação popular na história do país. Enquanto no Egito, o povo nas ruas exige a rápida transferência do poder a um governo eleito, na Síria, a luta ainda é pela derrubada da ditadura. A família Assad está no poder há 40 anos e reage com violência ao movimento pela democracia desencadeado pela Primavera Árabe. Cálculos da ONU indicam que mais de 3.500 pessoas morreram desde o início dos protestos em março. Apesar da aprovação pela Assembleia Geral da ONU de resolução condenando a repressão, o governo sírio não dá sinais de que está disposto a admitir uma abertura democrática. Ao contrário do Iêmen, Egito, Tunísia e Líbia, onde as ditaduras foram derrubadas, outros países do mundo árabe, como o Kuwait, o Bahrein e a Arábia Saudita, ainda parecem longe de fazer parte do mundo livre. O futuro da democracia nessa região começou a ser construído com a chamada Primavera Árabe. Do ponto de vista das conquistas democráticas, essa foi a matéria de capa mais importante de 2011, como observa o cientista político Christian Lobauer. A Primavera Árabe, como está se denominando, né, esses movimentos todos que foram desencadeados com aquele fato na Tunísia, que desencadeou todo o movimento de transformação dos regimes árabes no norte da África e no Oriente Médio, eu acho que tem uma influência fundamental, porque não é uma questão conjuntural. Eu diria que se trata de uma nova onda de processos de democratização lenta, difícil, em regimes que não têm essa tradição, mas que é resultado de movimentos das sociedades que lá estão, de novas gerações de egípcios, de líbios, de iemenitas, de sírios, que vislumbram um mundo diferente, que não aceitam mais a imposição de um regime de força. Tidas como exemplo de democracias, as grandes potências também são motivo de preocupação quando o assunto são os direitos civis. O principal assunto que desperta a atenção das organizações de defesa dos direitos humanos é a reação dos governos à imigração. Entre os países desenvolvidos, 2 adotam posturas restritivas mais radicais. Na França, a tentativa é coibir a entrada de imigrantes, principalmente do norte da África. O governo Sarkozy chegou a propor, com sucesso, a revisão do Tratado de Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre os países da União Europeia. Nos Estados Unidos, o governo federal tenta impor limites a leis de imigração severas, aprovadas em estados como Utah, Arizona, Carolina do Sul e Geórgia. A pior situação está no Alabama, onde em setembro entrou em vigor a lei que impede imigrantes ilegais de trabalhar, comprar ou alugar imóveis. Outro ponto que desperta polêmica é a pena de morte.
Dos 50 estados norte-americanos, 35 ainda prevêem a pena capital. Em 2011, os Estados Unidos executaram 43 detentos. No próximo bloco, ainda faz sentido hoje utilizar os termos direita e esquerda para definir posições políticas? E mais, como anda hoje o reconhecimento dos valores democráticos? A gente volta já. De acordo com o relatório da Freedom House, na América Latina, 3 países despertam preocupações em relação às liberdades política e de expressão: Venezuela, México e Cuba. Na Venezuela, o relatório destaca as restrições impostas aos partidos de oposição pelo governo de Hugo Chávez, ao mesmo tempo em que assegurou a possibilidade de permanecer no governo por tempo indefinido. Chávez amplia seu controle sobre o judiciário e a imprensa, o que lhe garante um poder quase absoluto sobre a sociedade. O México perdeu seu status de país livre para parcialmente livre diante do crescente domínio do narcotráfico sobre amplas áreas dos estados. Mais de 40 mil pessoas morreram nos últimos anos, vítimas dos traficantes. Entre os mortos se incluem policiais, jornalistas, prefeitos e pessoas que se recusam a trabalhar para as gangues. Em relação a Cuba, o país é o único da América Latina que aparece entre as 47 ditaduras existentes no mundo. O relatório lembra que a população da ilha não elegeu seus governantes há mais de meio século, não tem imprensa livre e nem permissão para viajar fora do país, com exceção dos integrantes do governo. Os anos de chumbo na América Latina ficaram para trás, mas as ameaças à democracia não. O autoritarismo do século XXI se apresenta de outra forma, sem farda nem tanques, mas com a mesma sede de poder. Eu acho que não está consolidada, o que não quer dizer que a gente não tenha dado passos nesse sentido. Eu creio que o risco maior, o risco óbvio, se nós estamos falando da América do Sul, é a Venezuela. Não creio que a Venezuela do Chávez vá servir de um modelo para uma extensão de regimes autoritários. O momento para isso passou. Então, eu sou relativamente otimista com relação à América do Sul, não tão otimista com relação a Cuba. As outras ameaças são uma corrosão dos regimes democráticos de várias formas. Intervenção nos vários poderes, centralização excessiva do executivo, não decretação oficial de uma censura, mas uma prática de censura. Enfim, são formas quase que novas da implantação de medidas autoritárias que redundam em países não democráticos. Isso está presente na América Latina? Isso está presente em grande medida na Argentina, isso está presente no Equador, na Bolívia, com formas variadas. Você sabe quando os termos direita e esquerda começaram a ser utilizados para definir posições políticas? A origem dessa noção remonta à Revolução Francesa, em 1789. Nas sessões da Assembleia Nacional, os membros do clero e da nobreza que votavam a favor do rei se sentavam à direita, e os que votavam contra, defendendo os interesses da maioria, ficavam à esquerda. Depois de tantas mudanças políticas, será que ainda faz sentido hoje utilizar as palavras direita e esquerda num mundo tão diverso e tão plural? Essa é uma questão complicada. Eu tendo a dizer que a gente deve abandonar esses rótulos, porque esses rótulos, nos tempos que correm, esses rótulos têm uma tradição histórica, têm uma origem histórica, mas esses rótulos, hoje em dia, têm se prestado mais a confusões do que a percepção da realidade. Então, eu preferiria mudar, que se mudasse uma conceituação, se falasse, por exemplo, em regimes democráticos e não democráticos, e com subespécies, quer dizer, há regimes democráticos conservadores e regimes democráticos progressistas. A direita e a esquerda não são mais as direitas e as esquerdas tradicionais, vinculadas à ideia de socialismo ou socializantes da esquerda ou liberalizantes da direita. É muito menos do que isso, é o aspecto entre quanto liberal social e quanto social liberal deve ser um Estado.
Ou, em outras palavras, como deve se repartir a riqueza, quanto o Estado deve intervir e quanto ele não deve e deve deixar o cidadão ou os grupos privados atuarem. A galeria dos personagens que se agarram ao poder enquanto acumulam um longo prontuário de violações dos direitos humanos é enorme. Vamos ver mais 2 sócios desse clube. A conta bancária de Robert Mugabe em bancos estrangeiros soma algumas centenas de milhões de dólares. Ele está no poder há mais de 3 décadas no Zimbábue e, segundo a Anistia Internacional, seu governo já matou ou torturou cerca de 100 mil pessoas. Na única vez que permitiu uma eleição e foi derrotado, mandou prender o adversário acusado de traição. Omar Bashir tomou o poder no Sudão em 1989, após um golpe militar. Ao assumir, ele suspendeu a Constituição e baniu os partidos políticos. Desde então, o país vive sob uma guerra civil que já matou mais de 2 milhões de pessoas. O Sudão é um dos países mais pobres da África e mais de 90% da população vive na miséria. O governo chega a impedir a chegada de ajuda internacional às pessoas que fogem da guerra. A garantia dos valores democráticos e, por consequência, o desenvolvimento da própria democracia dependem de um desafio que as sociedades, principalmente nos países em desenvolvimento, precisam vencer. Os valores democráticos pressupõem um certo grau de consciência e de integração social, de responsabilidade pelo coletivo e um papel na sociedade. Por isso que certos elementos essenciais da democracia não são valorizados por amplas camadas da população. O que eu quero dizer com isso? Para os setores intelectuais, para a opinião pública, não estou restringindo só os intelectuais, mas para a opinião pública, poder se expressar, poder ler jornais ou ir à internet livremente, né? Publicar o que quiser, escrever, fazer o Twitter, o que for, sem controle, não ter ameaça de ser preso por essas razões, por ter ideias políticas, tudo isso é uma coisa muito importante. Para a grande massa, às vezes não é tão importante. Ela vive mais o dia a dia, mais a ascensão social, que tem um traço consumista muito grande. E esse é um dos problemas da democracia, como integrar toda essa opinião popular num processo democrático. Uma segunda discussão importante, que eu acho que é muito contemporânea, e aí vale para todas as democracias, é o ajuste entre igualdade e liberdade. Essa sintonia, esse grande desafio que é organizar os 2 aspectos, fazer com que as pessoas tenham liberdades para empreender, para crescer, para enriquecer, e evitar com que haja uma distância entre aqueles que acumulam a riqueza e a maioria que fica sem a riqueza. Portanto, se promover a igualdade é o grande desafio contemporâneo das democracias, todas elas. Como vimos pelas imagens e pelo levantamento da Freedom House, são bilhões de pessoas no mundo que não podem eleger seus governantes e não desfrutam da liberdade de expressão. Em alguns países, até a palavra democracia é banida. A oposição, quando não é eliminada fisicamente, é mantida sob rigoroso controle, sendo admitida apenas quando apoia os donos do poder. É curioso que o sistema imaginado na Grécia Antiga há milhares de anos e que prevê a participação de todos os cidadãos nas decisões políticas tenha levado tanto tempo para alcançar tão poucos países. A constatação não deve levar ao desânimo, mas à lembrança de que o avanço é lento, mas constante. Matéria de Capa fica por aqui. Até o próximo domingo, às 7 da noite. Uma ótima noite a todos.